Se você é um amante das Escrituras e gosta de estudar a Bíblia, eu tenho certeza que você já ouviu falar que Elias foi alimentado pelos corvos. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras no original estão a nos informar? Então é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tab. Bom, o vídeo de hoje ele é para mostrar uma polêmica muito grande que existe a respeito de por que os corvos alimentaram Elias quando ele fugia de Acabe e ele foi na região oriental do Rio Jordão, no ribeiro de Querite, e ali ele ficou sendo alimentado, segundo muitas teologias, ficou sendo alimentado pelos corvos de manhã e de noite com pão e carne. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras no hebraico nos revelam? Então vamos fazer aqui uma exegese bíblica desse texto. Bom, o texto que narra esse acontecimento, o texto que narra esse fato, ele se encontra em Melachim Aleph. Ele se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 4 a 6. Vamos fazer a leitura desse texto? Diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro. Aqui é o ribeiro de Querite. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então o texto que nós acabamos de ler deixa muito claro, segundo essa tradução, que Elias foi alimentado pelos corvos. Mas quando nós voltamos um pouquinho, quando nós olhamos para a Torá do Eterno, para os mandamentos do Eterno, nós vamos encontrar no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 15, onde vai estar narrado ali a lista de animais imundos. E dentre essas listas, eu vou colocar aqui na tela, olha o que diz o versículo 15, Levítico 11, 15. Todo corvo segundo a sua espécie. Então o corvo, ele é considerado um animal imundo. E a grande polêmica que tem é: por que Deus usaria um animal, uma ave imunda, para alimentar Elias? Será que de fato, nos originais, será que de fato no hebraico está escrito que os corvos alimentaram Elias? Então vamos fazer essa exegese bíblica. A palavra utilizada para corvos no hebraico é a palavra orevim. Orevim é a palavra utilizada para corvos. Mas nós temos aqui, se nós analisarmos outros textos bíblicos, nós vamos encontrar essa mesma palavra sendo traduzida de uma forma diferente. E eu quero colocar aqui na tela, olha aí na sua tela, o que diz no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 26. Não estejais entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Aqui essa palavra em algumas traduções vai ter fiadores e outras traduções vai ter comerciantes. E essa palavra comerciantes ou fiadores
A palavra que está aqui é justamente a palavra Orevim, que é a mesma palavra que em 1 Reis foi utilizada para que traduzisse a palavra corvos. Mas vamos um pouco mais a fundo, vamos analisar algum outro texto bíblico para comprovar, para verificar se essa palavra fala de corvos ou não. Olha o que está escrito no livro de Neemias, no capítulo 5, versículo 3. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos aos fiadores para tomarmos trigo nesta fome. A palavra fiadores, aqui no texto de Neemias, é a mesma palavra utilizada para corvos, que é a palavra Orevim. Mas vamos um pouco mais a fundo aqui. Nós sabemos que quando o Tanar, ou seja, a primeira aliança, ela foi escrita, o hebraico, ele não possui vogais. Exatamente, o hebraico não possui vogais. E as vogais, por volta entre o século VI ou século IX, foram criados os sinais massoréticos, que é o que dá a vocalização às palavras, que é que vai trazer o som de vogais para que a língua não caísse em desuso. Então, o hebraico no original ele foi escrito sem vogais. E a palavra ali, ela pode ser traduzida de duas formas. Ela pode ser traduzida de Orevim ou ela pode ser traduzida de Aravim. A palavra Orevim pode ser corvos, mas também Aravim pode ser árabes. Olha então o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 26 e versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes, e contra os Aravim, que habitavam em Gur-Baal, e contra os Meunitas. Nós vimos aqui que a palavra, quando os sinais massoréticos são retirados, ela fica idêntica. A mesma palavra que é usada para corvos é também utilizada para árabes. E quando nós olhamos para a tradução ali no livro de 1 Reis, que fala que Elias foi alimentado pelos corvos, é uma tradução nova, é uma tradução que surgiu séculos e séculos mais tarde, porque até então não existiam os sinais massoréticos. Então a palavra correta, que inclusive faz parte da cultura judaica, da cultura do povo de Elias, é que Elias não foi alimentado pelos corvos, mas Elias foi alimentado pelos comerciantes, ou ainda Elias foi alimentado pelos árabes. Então a tradução correta deste texto é: Elias não foi alimentado por um animal, por uma ave imunda. Deus jamais usaria uma ave imunda, um animal imundo, para transportar alimento para um profeta. Elias foi alimentado por um ser humano. Elias foi alimentado pelos árabes. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer que Elias não foi alimentado pelos corvos, mas sim foi alimentado pelos árabes. Amém? Que o Eterno, ele te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.